produtos na Ouro Verde e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre política de frotas. Política de frotas, infelizmente, é o ponto onde muitas empresas param na caminhada da gestão de frotas. Muitas empresas estagnam aqui, não conseguem elaborar ou implantar uma política de frotas. E por isso a gente vai estudar um pouquinho do cenário da política de frotas e da gestão de frotas no Brasil. Eventos como esse, o Parar, idealizados pelo Instituto Parar, estão indo para o 4º ano de criação. Ou seja, eventos como esse, onde nós disseminamos conhecimento, onde nós compartilhamos cases de sucesso, onde nós instruímos gestores de frota de como fazer, na prática, a gestão de frota. Mas, de fato, nós ainda observamos gestores que colocam a mão na massa. Por um lado, isso é bom, porque eles conhecem onde dói a sua gestão de frota. Mas, por outro lado, nós temos gestores preocupados em liberar veículos de manutenção, quando, na verdade, eles deveriam estar preocupados em como fazer que esses veículos não tenham manutenções corretivas. Então, nós estamos fugindo da estratégia para entrar na operação. Nós temos turmas formadas pelo PGF. Temos aí a 4ª turma sendo feita, formando gestores capacitados e profissionalizados para trabalhar no segmento de gestão de frota. Ou seja, gestores que saem dos PGFs sabendo o que e como fazer. Temos também acessibilidade no conhecimento. Tudo que nunca se ouve antes. Temos conteúdos, artigos disponíveis nas mídias sociais e eletrônicas. Palestras como essa, por exemplo, daqui a alguns dias estarão disponíveis em todas as redes sociais e YouTube. Então, o conhecimento hoje é acessível. O conhecimento não é mais o problema. A gente já sabe o que fazer e como fazer. Peter Drucker tem uma frase que eu gosto muito e que se aplica muito aqui. Ele fala que o conhecimento era um bem privado e associado ao verbo saber. Hoje, o conhecimento é um bem público associado ao verbo fazer. Então, o que falta para nós? O cenário não falta conhecimento. O conhecimento está público. Então, o que falta? O fazer. De fato, o que tem mudado? O que tem mudado na gestão de frotas? Conhecendo tudo que nós já conhecemos, já era para se imaginar uma revolução no cenário de gestão de frotas. Mas, de fato, isso tem acontecido? Nós temos visto gestores que possuem todas as ferramentas necessárias para atuar. Eles têm todo argumento necessário, todo o conhecimento, mas, de fato, não conseguem atuar no quadro da gestão das suas frotas. Então, o problema continua ali. Nós temos observado que as empresas continuam fechando negócios da mesma forma que fechavam antes. Da mesma forma que eu saber que por trás do preço existe a gestão, e não precisamos falar somente de preços. Ainda existem frotas que administram multas de condutores sem problema algum. Mesmo com todo o conhecimento e eventos como esse disseminando o grande impacto que tudo isso acontece. Temos gestores que não aplicam know-how. Então, um dos propósitos aqui é que nós saiamos daqui não com mais um conhecimento adquirido, mas o que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu preciso aplicar tudo que eu estou aprendendo aqui. Gestores impotentes para propor mudanças. Gestores que são impotentes porque têm medo. Gestores que são impotentes porque aceitam departamentos jurídicos muito conservadores. Gestores que não querem arriscar. O Flávio falou muito sobre arriscar hoje aqui. E na gestão de frota a gente precisa arriscar. A gente precisa mudar essa cultura. Então, a gente precisa de gestores que tenham vontade, que tenham atitude, mas, acima de tudo, gestores que tenham coragem de arriscar. Então, é com esses que eu gostaria de falar hoje, pela manhã. Com esses gestores que têm a coragem de comprar essa briga, porque muitas vezes ela vai ser uma briga. Então, agora, de fato, entrando no tema dessa palestra, a melhor política de frotas, será que, de fato, existe uma melhor política de frotas? A empresa que acha que vai adquirir uma política de frotas como um produto embalado em uma prateleira, está se enganando. É a mesma coisa que eu vestir um terno modelo padrão e esperar que ficasse bom. Isso é completamente inviável. Mas isso não é uma desculpa
para não seguir modelos de sucesso. Por isso nós compartilhamos modelos de sucesso, para que sejam seguidos. Mas, de fato, uma política de frota precisa ser personalizada para a sua empresa. Você precisa escolher aquele modelo que mais se adequa à sua operação. Então, de fato, o que é uma política de frotas? Falando em termos práticos agora. É um documento técnico, jurídico, que é firmado um acordo entre partes, empresas e condutores. Esse é o termo técnico de uma política. Muitas pessoas ainda se perguntam por que ela tem que ser personalizada, né? Já disse, né? Se ela não for personalizada, a sua operação ela não vai ter a aderência necessária e possivelmente a aplicação dela vai ser um insucesso. Agora, por que elaborar uma política de frotas? Temos diversos motivos, entre eles a gente pode citar alguns, como os que estão aqui. Eu preciso definir regras. As regras precisam ser conhecidas para serem respeitadas. Reembolso de despesas. A empresa precisa ter o reembolso daquilo que foi cometido por uma infração ou um descumprimento da política. A empresa não pode ter essa perda. Segurança jurídica. Qualquer ato que nós venhamos a tomar em nossas empresas precisam ser seguras juridicamente. Cultura de segurança, esse é o ponto principal. Se esse tiver sucesso, o resto é consequência. Possíveis sanções trabalhistas, por que não? Existem diversos motivos do porquê elaborar uma política de frotas. E aí a gente tem o resto desse dia para discutir esse tema. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês 10 pontos. 5 deles são o que nós consideramos de pilares. O que são pilares? Alguns pontos importantes que nós buscamos elencar para que vocês não esqueçam de colocar em suas políticas de frota. E outros são 5 erros. Então, vamos falar primeiro dos pontos positivos. Aplicabilidade. É muito importante que uma empresa, ao elaborar a sua política de frotas, ela avalie quem é o público-alvo daquela política. Cargos e funções, sem exceção. Algumas empresas caem no engano de elaborar a política de frotas especificamente para o público que tem frota dedicada, esquecendo que, eventualmente, qualquer colaborador possa vir a se utilizar de um veículo da empresa. Isso precisa estar previsto. Outro ponto, eu estou tratando de um benefício ou de uma frota utilizada como ferramenta de trabalho. Essas questões precisam estar bem claras em política, porque possivelmente a tratativa para esses 2 tipos vai variar um pouco, isso precisa estar bem definido. Quando eu falo de responsabilidades, nós temos 2 partes sempre. Todo contrato tem seus direitos e deveres, e a empresa também tem os seus direitos, também tem seus deveres. A responsabilidade da empresa, temos aqui alguns exemplos. O ativo. Qual é a responsabilidade da empresa quando ela disponibiliza um ativo para o seu colaborador? Podemos citar alguns como disponibilização, manutenção, suporte técnico a esse colaborador. O colaborador muitas vezes não sabe como proceder. As responsabilidades da empresa estão claras em política de frotas? Muitas vezes, quando nós elaboramos a política, nós pensamos que os únicos pontos a serem clarificados são os direitos e os deveres do condutor, e não as responsabilidades da empresa. Temos como exemplo seguros. Os condutores conhecem as regras do seguro da frota, eles sabem como funciona, eles sabem como proceder. Isso precisa estar claro em política de frota. Quando falamos de controle de utilização, e esse eu destaco como principal no quesito responsabilidade da empresa, é nossa responsabilidade garantir que todos os condutores estejam legais para dirigir os nossos veículos. É nossa responsabilidade fazer com que cumpram as regras que nós definimos. E, por outro lado, do outro lado desse acordo, temos os condutores, que também possuem responsabilidades quanto ao ativo que estão recebendo, seja em utilização, conservação, mas temos também o principal ponto, que é em relação à conduta que eles vão tomar diante dessa utilização. É dever do condutor cumprir as regras que a empresa tem colocado. Será que nós temos acompanhado isso? Ele sabe quais são as responsabilidades dele? Fornecimento de informações. Eventualmente, eu vou precisar de um extrato de CNH, por exemplo, para controlar a legalidade dos meus condutores. Ele sabe que, eventualmente, ele vai ser abordado para disponibilizar esse tipo de informação? Isso está claro em política de frotas? Então, existe um campo aí que nós precisamos melhorar um pouquinho. Segurança. Quando a gente fala em segurança, e esse é o principal ponto, existem 2 viés na segurança. O security e o safety.
O security está muito mais relacionado à segurança patrimonial, e aí a empresa pode tomar diversas medidas para garantir a segurança patrimonial, seja regras de guarda, equipamentos rastreadores para recuperação, enfim. Mas o que eu queria destacar aqui é o safety, é a prevenção, as ações de proteção à vida. Que ações a empresa se propõe e se compromete a colocar em políticas de frota para prevenir acidentes, por exemplo, como limitação de excesso de velocidade? Que ações a empresa vai garantir em política de frotas para proteger a vida de seus condutores? Quarto pilar, política de consequências. Esse é um ponto complicado. Muitas vezes, de todas as políticas que eu venho lendo, é difícil achar esse ponto. Muitas vezes eu vejo políticas mega complexas de 20 páginas, com um calhamaço de regras e normas, mas eu não consigo ver uma sequer linha dizendo qual é a consequência para não cumprir todas as 20 páginas. Então, de que adianta elaborar 20 páginas? Se eu não tenho em nenhum lugar, como eu vou aplicar a consequência para quem não cumpriu? Todas as infrações da nossa empresa são tratadas de igual modo? Ou seja, eu tenho infrações por estacionamento irregular, tenho outras por falar ao telefone enquanto dirige. Se nós sabemos que falar ao celular enquanto dirige é uma das maiores causas de morte no trânsito, como podemos tratá-las de modo igual? Não há como, nós estamos negligenciando um fato muito importante, equivalendo ele aos demais. Há distinção entre o público-alvo, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre esse ponto. Nós flexibilizamos a consequência mediante o interlocutor? E o quinto e o mais importante, propósito. A gente falou muito sobre propósito aqui, uma excelente palestra do Flávio. Qual é o propósito de elaboração de uma política de frotas? O propósito vai além das regras e das normas. As regras e normas são um meio para se conseguir o que quer, mas, enfim, o que realmente importa? Qual é o seu propósito como gestor de frota? Em alguns parar antigos, nós falávamos que não tínhamos que ser chamados de gestores de frota, mas gestores de vida. Se falamos de gestores de vida, não temos que falar de política de frotas, temos que falar de política de vidas. Qual é o propósito? Estabelecer regras ou criar cultura? Cultura de segurança, cultura de valorização à vida. Trazer o meu funcionário para casa todo dia a salvo. E aí, a gente precisa fugir um pouquinho do adestramento. Os brasileiros, eles foram acostumados a serem adestrados. É a mesma coisa que os radares. Você anda a 80 km por hora numa via que é 60. Quando você chega no radar, você volta a 60. Quando você passa, você volta a 80, a velocidade normal. Por quê? Você foi acostumado que se eu passar acima do excesso, eu vou receber uma multa. Você não foi acostumado a pensar de que aquela via não foi feita para andar 80. De que eu vou ter outros condutores na velocidade normal e que eu vou poder causar um acidente que vai impactar a minha vida ou a vida de terceiros. Nós não fomos acostumados a pensar. Nós fomos acostumados a reagir a regras. E é isso que a gente tem que começar a mudar. Consciência coletiva. Trabalhar como formiguinhas, nos ajudando para conseguir o resultado final. Qual é o propósito da política de frotas? Tem que ser muito mais do que reduzir custo ou minimizar risco. Tem que ser preocupado com a vida. Então, nós temos que fazer políticas de vidas, que vão ter regras e normas, mas vão ser só o meio. Esses são os pilares. Vamos falar agora um pouquinho dos erros. Se eu cito que o propósito é um pilar, eu ignorar o propósito é um erro, e o principal deles. O que eu estou criando? Um conjunto de regras ou cultura? As pessoas são os fatores críticos de sucesso das empresas. Empresas que reconhecem isso são líderes em sua área de atuação. Então, se as pessoas são os meus fatores críticos de sucesso, eu preciso delas, eu não posso trabalhar com animais, por exemplo. Eu preciso trabalhar com as pessoas. Então, eu preciso transformar pessoas. Como eu transformo pessoas? Criando um conjunto de regras ou criando e transformando cultura? Quando eu falo em vidas, quando eu falo de pessoas, eu preciso criar e transformar cultura. Então, nós precisamos ver a nossa política de frotas muito mais do que um documento jurídico, técnico, cheio de regras. Nós precisamos enxergar vidas por trás deste documento que serão impactadas.
Segundo erro, tratamento desigual. Se eu estou defendendo aqui que a política é uma formação de cultura, eu não posso ter tratamento desigual. Eu não posso permitir que um alto executivo da minha corporação infrinja algumas regras e não sofra o mesmo tipo de tratamento que um colaborador de base. Se eu fizer isso, eu estou dando o primeiro passo para destruir qualquer iniciativa de criação de cultura. É a mesma coisa que nós brasileiros, vivendo no cenário econômico e político de crise que nós estamos, nós irmos para a rua fazer panelaço, pedindo justiça contra a corrupção e sonegar o próprio imposto de renda. É tão incoerente quanto. Então, nós não podemos distinguir cargos. Cultura tem que estar na raiz da corporação. Responsabilidades e regras tácitas. O que seria isso? Responsabilidades que não estão claras em políticas de frota. Muitas empresas caem no erro de achar que não precisam esclarecer algumas coisas em políticas porque já estão na lei de trânsito, por exemplo, como o telefone celular. Eu ia mostrar um vídeo para vocês, mas acho que devido ao tempo não vou poder. Mas é um vídeo que trata de uma empresa que foi condenada criminalmente junto com seu colaborador por ter causado um acidente de trânsito falando ao celular. Neste vídeo, o juiz tem à frente dele a presidente nacional de RH, os diretores de operação, e o juiz pergunta, em algum lugar tem alguma coisa escrita proibindo o uso de celular ao volante? E a empresa disse não. Pelo não, ela foi condenada a pagar junto. Esse é um exemplo. Que outros exemplos nós estamos negligenciando e que nos podem gerar riscos lá na frente? Então, no geral, as regras precisam ser claras. Garantia de aplicação, é o que eu falei. Precisa estar 100% previsto quais seriam as aplicações e garantir as aplicações em 100% dos casos. Não há flexibilizações. E quando eu falo em aplicação, muitas vezes as pessoas pensam primeiro na penalidade. Não só na penalidade, mas na bonificação. Por que não reforçar comportamentos positivos? O reforçar comportamento positivo tem muito mais capacidade de multiplicação do que a penalidade. Falta de comunicação, o quinto e último erro. Se eu estou dando essa tamanha importância para a minha política de frotas, se eu falo que a minha política de frotas é uma transformação de cultura, eu não posso comunicá-la em canais comuns. No e-mail que eu recebo comunicando da indisponibilidade sistêmica. Eu preciso fazer eventos para isso, eu preciso mostrar aos meus condutores e à minha empresa qual a importância que eu estou dando para o tema. Isso faz toda a diferença. Uma frase de Peter Drucker: quando você vê um negócio bem-sucedido, é porque alguém algum dia tomou uma decisão corajosa. E eu entendo que realmente, no cenário que nós vivemos, nós precisamos de gestores corajosos para se engajar nessa luta. Não é fácil. Nós temos muitos preconceitos, muitos pontos que vão contra a qualquer tipo de ação. Mas quando eu falo em decisão corajosa, qualquer tipo de decisão envolve trabalho. Se não envolver trabalho, não foi uma decisão. Foi uma mera boa iniciativa. Então, nós precisamos de trabalho. E, para isso, eu queria compartilhar com vocês a cadeia do convencimento e esforço. Nós temos alguns gestores que veem, mas que não enxergam. Outros, portanto, enxergam, mas não entendem. Alguns até entendem, mas não concordam. Aqueles que concordam, muitas vezes, não querem fazer. E alguns que querem fazer não decidem por fazer. Lembrando, a decisão envolve trabalho. Os que decidem e não lutam. Decidi, mas não vou lutar por isso. Faltou o risco. Né? Aqueles que lutam, infelizmente, não conseguem. E logo desistem. Mas tem aqueles que conseguem e guardam para si. Não compartilham. E são poucos, mas existem aqueles gestores que conseguem e compartilham. Onde eu estou, onde você está, onde nós estamos nessa cadeia do convencimento? Nós já conseguimos? Nós ainda nem concordamos? Nós conseguimos e compartilhamos? Onde você está? E, para isso, eu gostaria de terminar com uma última pergunta. Qual é o tamanho da sua coragem como gestor de frota para mudar o cenário e mudar o jeito da sua empresa pensar em relação à gestão de frotas?
Qual é o tamanho da sua coragem? É com essa mensagem que eu queria me despedir de vocês hoje aqui, para que saiamos diferente. Saiamos não aqui para absorver mais um conhecimento. Conhecimento não nos falta. Conhecimento tem de sobra. O Ricardo comentou no início, foram mais de 3.000 horas de treinamentos e de conteúdo. O que nos falta? Falta coragem, falta vontade para fazer a diferença. Muito obrigada.